E oi pessoal que 6012 na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês de simulador, né? Esse campeonato brasileiro tá muito doido e eu quero simular aqui com vocês até o final do primeiro turno, ou seja, até a 20ª rodada do campeonato brasileiro. Mas se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho das notificações, beleza? E compartilhe com seus amigos, né? Beleza? Pra conhecerem também o canal. Tô passando aqui a tabela porque é muita rodada ainda pela frente. Então vamos lá. Fluminense, acho que Botafogo dá em 1 a 1. Os times, né? Corinthians e Grêmio, acho que vai ficar no zerinho marotaço. Goiás aí, que pelo visto mudou de escudo. Com o Ceará ficou no empate em 1 a 1. Flamengo contra a Chape, eu acho que dá pra vencer por 3 a 1. O Santos pega o Vasco, eu acho que vence por 1 a 0. O Inter pega o Cruzeiro, eu acho que empata em 1 a 1. O Galo, líder do Campeonato Brasileiro, pega o Palmeiras, eu acho que perde dentro do outro, 1 a 0. O Fortaleza fica no empate em 0 a 0 com o São Paulo. O Avaí fica em um jogaço 2 a 2 com o CSA. O Atlético Paranaense pega o Bahia e vence por 2 a 1. Então, tá assim a tabela, tá bem disputado aí, realmente. Então, vamos lá. Quinta rodada, no final eu mostro tudo. Quinta rodada, Fluminense e Cruzeiro, acho que fica no 0 a 0. Palmeiras e Santos, eu acho que fica no 1 a 1. Atlético e Flamengo, eu acho que fica no 0 a 0, sem gols. São Paulo e Avaí, eu acho que dá 2 a 0 pro São Paulo. Goiás e Botafogo, eu acho que fica no 1 a 1. O Atlético Paranaense com o Corinthians, eu acho que dá 1 a 0 Furacão. O Inter pega o CSA, acho que dá 2 a 0 pro Inter. A Chape pega o Fortaleza, eu acho que dá 1 a 1. O Vasco pega o Avaí, acho que dá 2 a 0 pro Vasco. E o Ceará pega o Grêmio, empate em 1 a 1. Então, como disse, depois eu mostro a rodada. Fortaleza e Vasco, 1 a 0 pro Fortaleza. Palmeiras e Botafogo, 0 a 0. Corinthians e São Paulo, 2 a 1 pro Corinthians. Grêmio e Atlético, 1 a 0 pro Grêmio. Flamengo e Atlético Paranaense, 1 a 0 pro Atlético Paranaense. Lembrando que isso aqui é sem clubismo, tá? Bahia e Fluminense, 2 a 0 pro Bahia. Cruzeiro e Chapecoense, 1 a 0 pro Cruzeiro. CSA e Goiás, 1 a 0 para o CSA. Avaí e Ceará, empate em 1 a 1. Santos e Internacional, 2 a 0 pro Santos. Sétima rodada, Flamengo e Fortaleza, 1 a 0 Flamengo. Ceará e Grêmio, Bahia e Grêmio, 2 a 0 pro Grêmio. Corinthians e Goiás, 1 a 0 pro Corinthians. Botafogo e Vasco, 1 a 1. Ceará e Santos, 2 a 1 pro Ceará. Chapecoense e Palmeiras, 1 a 0 pro Palmeiras. São Paulo e Cruzeiro, 2 a 1 para o São Paulo. Atlético Paranaense e Fluminense, 2 a 0 para o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e CSA, 2 a 1 pro Galo. Internacional e Avaí, 1 a 0 pro Internacional. Vamos agora para a oitava rodada, tem muitas rodadas pela frente. Vamos voltar. Ceará e Bahia, eu acho que dá 1 a 0 pro Ceará. Grêmio e Fortaleza, 2 a 1 para o Grêmio. Fluminense e Flamengo, 2 a 0 pro Flamengo. Palmeiras e Atlético Paranaense, 1 a 0 pro Palmeiras. Avaí e São Paulo, 2 a 0 pro Avaí. Vasco Internacional, 1 a 0 para o Vasco. Cruzeiro e Corinthians, 2 a 1 para o Cruzeiro. Santos e Galo, 1 a 0 pro Santos. Não, calma aí. 1 a 1. CSA e Botafogo, 1 a 0 pro Botafogo. Goiás e Chape, 2 a 2. Na rodada. Grêmio e Botafogo, 3 a 1 pro Botafogo. Fortaleza e Cruzeiro, 1 a 0 pro Fortaleza. Santos e Corinthians, 1 a 0 pro Santos. Inter e Bahia, 2 a 1 pro Inter. CSA e Flamengo, 1 a 0 pro Flamengo. Vasco e Ceará, 1 a 0 para o Vasco. Goiás e Atlético Paranaense, 1 a 0 para o Goiás. Palmeiras e Avaí, 2 a 0 para o Palmeiras. Atlético Mineiro e São Paulo, 1 a 0 para o Galo. Chapecoense e Fluminense, 2 a 2. Bora partir agora para a 10ª rodada, mais 10 rodadas pela frente. Corinthians e CSA, 1 a 0 para o Corinthians.
Bahia e Santos 2-1 para o Bahia. Atlético Mineiro e Chapecoense 1-0 para a Chape. Cruzeiro e Botafogo 2-1 para o Cruzeiro. Fortaleza e Avaí 2-0 para o Fortaleza. Fluminense e Ceará 1-0 para o Fluminense. Atlético Paranaense e Inter 2-0 para o Atlético Paranaense. São Paulo e Palmeiras 0-0. Flamengo e Goiás 2-0 para o Flamengo. E aqui Grêmio e Vasco 1-0 para o Grêmio. Vamos lá pro próximo. Botafogo e Santos 1-0 para o Botafogo. São Paulo e Chape 2-1 para o São Paulo. Ceará e Palmeiras 2-2. CSA Atlético Paranaense 1-0 para o CSA. Vasco e Fluminense 2-1 para o Vasco. Avaí e Goiás 1-0 para o Avaí. Inter e Grêmio 1-1. Corinthians e Flamengo 1-0 para o Corinthians. Bahia e Cruzeiro 1-0 para o Cruzeiro. Atlético Mineiro e Fortaleza 1-0 para o Galo. 12ª rodada. Cruzeiro e Atlético Paranaense 2-0 para o Cruzeiro. Fluminense e São Paulo 1-0 para o Flu. Santos e Avaí 2-1 para o Santos. Grêmio e CSA 2-1 para o CSA. Fortaleza e Corinthians empate 1-1. Flamengo e Botafogo 2-1 para o Flamengo. Goiás e Galo 1-0 para o Galo. Inter e Ceará 2-0 para o Inter. Chape e Bahia 1-0 para a Chape. Palmeiras e Vasco 2-0 para o Palmeiras. 13ª rodada. Avaí e Botafogo 1-0 para o Avaí. Flamengo e Bahia 1-0 para o Bahia. Corinthians e Palmeiras 1-0 para o Corinthians. Avaí e Vasco 2-2. Cruzeiro e Atlético 0-0. Fluminense e Internacional 2-0 para o Fluminense. Ceará e Fortaleza empate 1-1. Atlético Paranaense e São Paulo 2-0 para o Furacão. Grêmio e Chape 2-1 para o Grêmio. E Santos e Goiás 0-0. 14ª rodada. CSA e Fortaleza 2-0 para o CSA. Palmeiras e Bahia 1-0 para o Palmeiras. Ceará e Chape 1-0 para o Ceará. São Paulo e Santos 2-1 para o São Paulo. Botafogo e Atlético Paranaense 1-0 para o Botafogo. Goiás e Vasco 2-1 para o Goiás. Inter e Corinthians 2-1 para o Inter. Avaí e Cruzeiro 1-0 para o Avaí. Atlético Mineiro e Fluminense 2-1 para o Galo. Grêmio e Flamengo 2-0 para o Flamengo. 15ª rodada, galera. Bahia e Goiás 2-2. Grêmio e Palmeiras 1-0 para o Grêmio. Corinthians e Botafogo 1-0 para o Corinthians. Fluminense e Avaí e CSA, desculpa, 1-1. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 1-0. Atlético Paranaense. São Paulo e Ceará 2-1 São Paulo. Fortaleza e Inter 2-1 Inter. Cruzeiro e Santos 2-0 para o Cruzeiro. Chapecoense e Avaí 3-2 Avaí. Não, desculpa, 2-2. Flamengo e Vasco 1-0 Flamengo. 16ª rodada. Avaí e Corinthians 1-0 para o Corinthians. CSA e Cruzeiro 2-2. Atlético e Bahia 1-0 para o Galo. Ceará e Flamengo 2-0 para o Flamengo. Santos e Fortaleza 1-0 para o Fortaleza. Palmeiras e Fluminense 3-1 para o Palmeiras. Botafogo e Chape 1-1. Vasco e São Paulo 2-0 para o Vasco. Grêmio e Atlético Paranaense 0 para o Grêmio. Goiás e Internacional 2-1 para o Goiás. 17ª rodada, estamos acabando. Fortaleza e Goiás empate 1-1. Inter e Botafogo 2-1 para o Inter. Santos e Chape 1-0 para a Chape. Flamengo e Palmeiras 2-2. Atlético Paranaense e Ceará 1-0 para o Atlético. Cruzeiro e Vasco 2-0 para o Cruzeiro. Fluminense e Avaí 1-0 para o Flu. São Paulo e Grêmio
2-1 São Paulo. Corinthians e Atlético, 1-0 para o Corinthians. Bahia e CSA, 2-0 para o Bahia. 18ª rodada, galera, vambora. CSA e Chape, empate 1-1. Inter e São Paulo, 2-1 para o Inter. Santos e Atlético Paranaense, 2-0 para o Santos. Goiás e Palmeiras, 0-0. Corinthians e Ceará, 2-0 para o Corinthians. Avaí e Flamengo, 1-0 para o Flamengo. Botafogo e Atlético, empate 1-1. Cruzeiro e Grêmio, 2-2. Fortaleza e Fluminense, 1-0 Fortaleza. Vasco e Bahia, 2-1 para o Vasco. 19ª rodada. Palmeiras e Cruzeiro, empate 1-1. Grêmio e Goiás, 2-0 para o Grêmio. Flamengo e Santos, 1-1. Corinthians e Fluminense, 2-2. Atlético e Inter, 1-0 Galo. Bahia e Fortaleza, 2-1 para o Bahia. São Paulo e CSA, São Paulo. Chape e Vasco, 2-0 para Chape. Ceará e Botafogo, 1-0 para o Ceará. Atlético Paranaense e Avaí, 2-0. Então vamos ver aqui como é que ficou o nosso primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Eu vou virar a tela aqui de lado. Opa! Os nossos G4. Flamengo em primeiro com 37, segundo Palmeiras com 35, terceiro Corinthians com 34. Aí galera, esse G4 que está bastante disputado, com o Atlético também com 34. Quinto lugar vem o Cruzeiro com 33. Sexto lugar vem, galera, vem o Atlético Paranaense com 31, que é o time que está surpreendendo todo mundo. São Paulo, 30 pontos. Oitavo, Internacional com 29 pontos. Nono, Santos com 29. Décimo, Grêmio com 29. 11º, Botafogo com 24. 12º, Bahia com 22. 13º, Chapecoense com 22. 14º, Vasco com 21. 15º, Ceará com 20. 16º, Fluminense com 20. 17º, Fortaleza com 20. 18º, Goiás com 19. 19º, CSA com 19. E 20º, Avaí com 16. Galera, o time que mais perdeu nesse Campeonato Brasileiro tá aqui. Cadê as derrotas? As derrotas tá aqui. O time que mais perdeu nesse Campeonato Brasileiro foram Bahia e também o Avaí, perderam 11. O time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras, perdeu apenas 2 partidas. O time que mais empatou no Campeonato Brasileiro foi aqui com 8 foi o Palmeiras, empatando 8 partidas. Galera, aqui não tem clubismo, beleza? Eu acho assim, primeiro turno acabou. Depois você vai achar assim, pô, o Grêmio tá em 10º lugar, já tem que isso. Mas depois talvez possa ter uma reação. Ou você vai pensar assim, caraca, o Internacional, não, Botafogo tem 11º. Então você, é a opinião dos outros. Eu acho que a opinião que meu Campeonato Brasileiro primeiro turno vai terminar assim, beleza? E quando começar o segundo turno eu vou postar o segundo turno, beleza? Então, eu sou sincero pra vocês, para se ter gostado do vídeo.